E aí pessoal, beleza? Meu nome é Mel, que hoje a gente vai falar sobre potência RMS, né? Ou Root Mean Square, talvez essa seja a forma de se pronunciar isso. Enfim, isso aqui se refere a essa fórmula, né? Essa forma de se medir potência. No caso, quando a gente tem sinais que não são contínuos assim, são variáveis ao longo do tempo, a gente pode usar isso aqui, que veio da estatística, né? Só que para essa discussão aqui, eu vou utilizar a física para obter um macete e daí a gente vai conseguir ter uma ilustração melhor dessa potência RMS, né? Enfim, do dia que surgiu isso? Era interessante, né? Se fez necessário, a gente fazer alguma conversão, né? A pergunta é, se eu tenho uma corrente contínua aqui, e aqui eu tenho uma corrente alternada, né, uma senoide, e aqui eu tenho uma tensão máxima de 1 volt. Aqui também, uma tensão máxima de 1 volt. Qual seria a relação de potência entre essas duas formas de onda? Né? A mesma amplitude, a mesma carga resistiva, só que uma é contínua e a outra é alternada. Então a gente vai procurar responder isso. Bem, primeiramente, a gente tem que a resistência é uma constante que a gente obtém dividindo a tensão aqui no resistor sobre a corrente que circula nele. Então a gente pode isolar isso daqui e deixar somente a corrente do lado de fora, né? Então vai ficar aqui a corrente, que atravessa aqui, que passa pelo resistor, é igual a tensão sobre R. A tensão que está em cima dele. Tensão sobre R. Já a potência a gente sabe que é a corrente multiplicada pela tensão. Logo, se a gente pega a corrente no resistor e substitui nessa fórmula, aqui, a gente tem tensão sobre R multiplicado por tensão. Logo, a gente conclui que a potência no resistor é igual a tensão ao quadrado sobre R. Isso aqui vale para a corrente contínua. Agora, corrente alternada, a gente tem uma senoide ali, né? Então, a cada tensão, a cada ponto de tensão, a gente vai ter uma potência diferente. Então, ora, aqui eu tenho uma potência bem definida, aqui não. Esse ponto aqui, por exemplo, a potência é zero. Tensão zero, a potência é zero, aqui também, no final. Então, se faz necessário a gente ter alguma medida acumulativa, né, digamos assim, de comparação. Então, o que é que a gente vai usar? Energia. Por quê? O que é energia, fisicamente falando? A energia vai ser a capacidade de realizar trabalho que um corpo tem ali, né? Então a gente tem a fonte transferindo energia para o resistor, que por sua vez, qual é o trabalho dele? É calor. A gente vai converter energia elétrica em energia ali em forma de calor. Beleza, né? Espero que seja correta essa explicação dessa forma. Mas em suma você pode entender a energia assim. Agora que a gente sabe o que é energia, entre aspas, a potência a gente pode definir como sendo a taxa de variação da energia. Ou seja, a potência é a taxa de transferência de energia. A potência é a taxa de transferência de energia. Ou seja, você pode transferir energia aqui da fonte para o resistor, e o resistor por sua vez vai transferir para o ambiente, etc. Mas a taxa de transferência aqui da fonte para o resistor, ela pode variar conforme a tensão. Então, dependendo da tensão ali, você tem uma taxa de transferência de energia diferente. Porque quanto maior a tensão aqui, maior será a corrente. E aqui não. Corrente contínua, essa taxa de transferência, ela é uma coisa só. E aqui varia. Então, se eu calcular a energia dentro de 1 segundo, né? Ou seja, em 1 segundo eu tenho uma quantidade de energia aqui. Eu espero 1 segundo, eu tenho outra quantidade de energia. Se eu fizer isso aqui comparar, eu vou poder saber qual tensão eu tenho que colocar aqui nesses dois casos para que eu tenha uma energia ali equivalente, certo? E dessa forma eu vou poder trabalhar com a corrente alternada ciclo a ciclo. E aí sim eu vou poder comparar, eu vou ter uma base. Então, vamos lá. Se, no caso, a taxa de transferência, vou pegar a canetinha aqui.
Se a taxa de transferência de energia é isso, então o que é que eu posso fazer? Eu posso pegar esse dt e jogar para o outro lado. Então vai ficar dE é igual a P dt. Logo, se eu integrar nos dois lados, nos dois membros, eu vou ter que a energia, ou seja, a integral de dE é o mesmo que ser a integral de 1. Qual é a integral de 1? Vamos lá, 1 vai ficar 1 mais 1, certo? E aí, no caso, isso aqui iria dar nossa variável elevada a 1, né? Porque a derivada desse cara aqui, menos 1, ia dar e igual a 0. Certo? Ok? Em outras palavras, sem complicar muito, né? Eu posso dizer que o 1 ele vai ser igual aqui ao e elevado a 0. Beleza? Então aqui o que é que vai acontecer? Se a derivada daquilo, a integral reverte o processo. Então a energia vai ser igual à integral da potência no tempo. Beleza? Que é esse resultado aqui. Só que o que é que eu quero? Começa no ponto zero, né? E vai se estendendo dependendo do tempo que você deixar, né? Quanto mais tempo você deixa o resistor ligado na fonte, mais energia você vai gastando, entre aspas, né? Ou seja, você transfere da fonte para a carga. Então, beleza. Aqui eu já tenho energia. Eu sei que a energia é isso aqui. Logo, eu queria que a energia fosse igual nos dois casos, né? Dentro de 1 segundo, eu tenho a mesma quantidade de energia. Então, vai ficar isso aqui, ó. Ou seja, como a energia, a gente acabou de descobrir aqui, né? Entre aspas, que é a integral da potência no tempo. Então, a integral da potência da corrente contínua, da fonte de corrente contínua transferida aqui para o resistor ao longo do tempo, tem que ser igual à integral da fonte aqui, da potência da fonte de corrente alternada ao longo do tempo, de 0 em 1 segundo, ou seja, no mesmo período de tempo. Ok? Agora, comparando energias, a gente já tem ali uma base bacana, a gente já consegue trabalhar. Agora, a gente tem que resolver essa questão, essa equação, né? Isso aqui a gente poderia dizer que é uma equação integral, né? Que negócio louco, enfim. Só que a gente tem que tomar uma certa ressalva. A tensão, ela é constante. Ou seja, a tensão da fonte de corrente contínua, ela é constante. Logo vai ficar assim. A potência, no caso vai ser a tensão ao quadrado sobre R, certo? E como eu quero a energia, eu vou ter que integrar com relação ao tempo de 0 a 1 segundo. Beleza? E isso aqui tem que ser igual a... Só que aqui é diferente. A tensão, ela vai variar no tempo. A cada ponto desse aqui eu tenho uma tensão diferente. Certo? Então a tensão não vai ser só V. A tensão vai ser seno ao quadrado de T. Ou seja, V ao quadrado, seno ao quadrado. Sobre o mesmo resistor, o mesmo período de tempo. Agora a gente vai ter que resolver essas integrais aqui. Então essa primeira integral é fácil, porque se a tensão ela é constante, então eu posso só colocar o T ali. Ou seja, desfazer o T igual a 0, né? No caso eu tenho T, 0 é igual a 1. Então é o mesmo que eu integrar o 1 aqui multiplicado por uma constante. Então fica tensão ao quadrado, tensão da corrente contínua, multiplicado por T. Essa aqui já é a primitiva, então eu tenho que fazer isso aqui de 0 a 1. Isso aqui tem que ser igual a essa outra integral, só que é difícil você integrar seno ao quadrado de t. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou substituir essa integral por uma mais fácil de se fazer. Qual foi o truque que eu usei? Eu fiz uma senoide normal, eu alterei ela para que eu tivesse a mesma função que esse caso aqui. Porque seno ao quadrado, ela é uma função que fica desse jeito aqui, ó, assim, ó. Mais ou menos. Seno ao quadrado, né? Só que, o que é que eu posso fazer? Isso daqui era tipo assim. Só que a senoide, a gente sabe que ela fica aqui, ó. O meio dela é o eixo aqui do tempo.
Então o que é que eu fiz? Eu coloquei mais um, aqui o topo era 2, ó. Então eu coloquei mais um, aí eu subi, eu dei uma elevada aqui, né, na senoide. Outra coisa que eu fiz, eu dobrei a frequência, que é para encaixar direito ali. Ou seja, em amplitude e em frequência estava igual as duas. Só que a outra ficou assim, ó, ficou defasado assim, sabe? Então, para ajustar a fase, eu coloquei o menos π sobre 2 aqui. E aí, fazendo todos esses ajustes aqui, né, eu também tive que multiplicar por 1 sobre 2, porque passou. Enfim, eu ajustei tudo. Eu ajustei amplitude, eu ajustei frequência e eu ajustei fase. E eu ajustei também a constante que eu tenho que colocar do lado de fora para subir ela aqui, ó. Enfim, depois de tudo isso, eu consegui uma função substituta que faz a mesma curva. Ou seja, essas funções elas são iguais. Seno ao quadrado de t é a mesma coisa que 1 sobre 2, abre chave, seno de 2t menos π sobre 2 mais 1. Embora pareça ser mais complicada, mas eu posso integrar isso aqui facilmente por substituição. Então, fazendo essa substituição, né, tirando o seno ao quadrado e colocando isso no lugar, vai ficar desse jeito aqui, ó. E observe um detalhe. Aqui fora eu teria R, né? Ou seja, o resistor ele não vai alterar na tensão, porque eu tenho R dos dois lados, né? Então isso aqui ficaria assim, na verdade, né? 1 sobre R desse lado. E aqui também, ó, 1 sobre R. E daí eu posso cortar. Ou seja, fica somente a integral das tensões no nosso problema. Então, depois de tudo isso, a gente conclui que fica essa integral aqui, ó. Resolvendo essa integral, então convido vocês que já sabem, né? Eu já ensinei a vocês como resolver integrais por substituição. Você pode fazer aqui. Nada mais é do que a integral dela toda. Depois mantém o que tem dentro e multiplica pelo inverso da derivada do que está aqui dentro. Deriva, inverte, multiplica lá do lado de fora. E aí você vai integrar o 1 também, que é uma soma aqui, beleza? Não se esquece do 1 sobre 2. Depois de tudo isso aqui, né, substituindo de 0 e 1, no final das contas, essa integral, né, colocando 3 pontinhos aqui, vai ficar tensão ao quadrado, certo? Porque aqui eu tenho que substituir o 0, substituir o 1, aí ficou só v ao quadrado, é igual a essa outra integral deu 1 sobre 2 só. Agora sim dá pra gente trabalhar. Tensão é igual, esse expoente eu posso jogar para o outro lado ao inverso, beleza? Então ficou tensão da corrente contínua é igual a 1 sobre 2 elevado a 1 sobre 2. Isso aqui é equivalente à raiz quadrada. Então eu tiro a raiz quadrada em cima e embaixo. Raiz quadrada de 1 é 1, raiz quadrada de 2 é 2. Então eu tenho esse resultado aqui, ó. A tensão da fonte de corrente contínua tem que ser igual a 1 sobre raiz quadrada de 2. Ou seja, em outras palavras, a tensão de pico da senoide tem que ser igual a raiz quadrada de 2 multiplicado pela tensão da fonte. Ou seja, o que é que isso quer dizer? Imagine que você tenha um amplificador. Aqui, ó. Tem uma fonte simétrica aqui, né? Mais, menos, mais, menos. E aí você tem a etapa de saída de áudio lá. Aqui você tem o alto-falante. Então o que eu quero dizer? Você precisa ter, se você tem aqui, por exemplo, sei lá, 10 volts RMS na saída, aqui na fonte você tem que ter mais 10 multiplicado pela raiz quadrada de 2 volts e aqui menos 10 raiz quadrada de 2 volts para compensar esse efeito, né? Porque se você for juntar as duas, fica a senoide, certo? A senoide ela tem que ser maior do que a contínua. A senoide ela tem uma amplitude maior do que a contínua para fazer o mesmo trabalho que ela, certo?
Então você precisa colocar uma tensão maior. Claro, né, que você, além disso daqui, a gente tem que saber que o amplificador classe AB ele não é perfeito. Ele ainda tem perca aqui, então você tem que colocar um pouco mais acima, certo? Então, basicamente, a ideia dessa regra provém de todos esses cálculos aí, né? No final das contas, a gente viu que temos essa relação, né? Raiz quadrada de 2 é a resposta dessa integral, que é a nossa razão de conversão, né? Tensão contínua, quer dizer, tensão alternada, aqui. Para a gente poder fazer uma tensão alternada, aqui a gente tem que descontar, tem que levar em conta o efeito dessa raiz quadrada de 2, né? Colocar aqui, se a gente quer uma senoide, vou tentar explicar de um outro lado. Se a gente tem, digamos que a gente tem 10 volts aqui, ó, corrente contínua 10 volts, se a gente quer fazer uma senoide, então a gente tem que considerar isso, ó, que o pico dela, da senoide, é 10 volts também. Só que a tensão RMS é 10 sobre raiz quadrada de 2. Ou seja, a gente tem que sempre considerar que a RMS de uma senoide é menor do que a de pico dela. Entendeu? Porque o conceito é fazer o mesmo trabalho. Então, se ficou, por algum motivo ficou complicado, vocês podem comentar aí de baixo, que eu vou tentar responder ali mesmo. E se eu achar oportuno, eu faço outro vídeo sobre o assunto, somente para tirar essas dúvidas, né? Então, até mais para mais vídeos desse tipo aqui, com deduções matemáticas, buscando saber o funcionamento dos cálculos na engenharia. Você vê por aqui. Valeu!